Continuando. Então, para alcançar o objetivo de venda de 1.800.000, a empresa vai ter que aumentar o prazo médio de recebimento para 32 dias. Mas quanto que tem que ser o saldo médio de duplicados a receber para que isso aconteça? Essa foi a pergunta. Bom, o saldo médio de duplicatas a receber, ele tem que ser R$ 160.000, que foi o que a gente calculou aqui. R$ 160.000. Nós partimos de uma informação capenga, ou seja, faltando uma parte, que era o saldo médio duplicado a receber, que era justamente o que a gente queria saber, mas nós tínhamos o prazo médio de recebimento e o valor total das vendas, e o ano comercial de 360 dias. É só colocar todas essas informações na fórmula e depois usar a regra matemática. Joga uma situação para um lado, o divisor passa a ser multiplicador, o multiplicador passa a ser divisor, e nós chegamos no resultado que nós queremos. Matemática pura. O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o que nós estamos analisando. É isso que a gente precisa saber. Então, nós estamos analisando prazo médio de duplicatas a receber, saldo médio de duplicatas a receber. Nós só temos duas fórmulas em toda essa estrutura de análise que tratam de duplicatas a receber. Ou seja, o prazo de rotação, ou seja, quantas vezes acontece o recebimento e quantos dias, em média, leva cada um desses recebimentos. Um é rotação de duplicatas a receber e o outro é prazo médio de duplicatas a receber. Nós temos só duas fórmulas. É só lembrar, olha, estou falando de duplicatas a receber. Vou lá e procuro essas fórmulas e nós temos essas fórmulas aqui, ó. Estão todas aqui embaixo e no dia da prova isso eu vou passar para vocês e nós vamos ter a informação que a gente quer. Está aqui, ó, saldo médio de duplicados a receber, prazo médio de recebimento, certo? Rotação de duplicados a receber. Está aqui as fórmulas que a gente precisa. Aqui é pagar e a receber. Beleza? Ó, rotação de duplicados a receber. Todas as fórmulas estão aqui. É só a gente prestar atenção no que a gente está procurando, para depois sair respondendo, não se desesperar e não saber o que está fazendo. Próxima questão. A diretoria financeira da companhia Itamaracá estabelece como política manter o capital circulante líquido da empresa sempre positivo e acompanhar continuamente o desempenho de seus índices de liquidez. Então, ó, estamos falando de capital circulante líquido e estamos falando de índices de liquidez. Para colocar em prática essa determinação, a empresa efetua a quitação de 50% do saldo da conta de fornecedores, que venceria em até 120 dias. Quais as alterações que o registro desse evento produz no capital circulante líquido e no índice de liquidez corrente? Desenvolva um exemplo para justificar sua resposta. A resposta são as seguintes. O que ia causar no capital circulante líquido? Não altera nada? Não altera nada, ele aumenta, ele diminui ou ele aumenta? Liquidez corrente, não altera, aumenta ou diminui? Então, como que eu vou justificar minha resposta se eu fizer aquela situação ali? Olha, eu preciso manter um capital circulante líquido da empresa sempre positivo, certo? Para que isso aconteça, eu fico monitorando meus indicadores de liquidez. E para que eu consiga essa situação, eu vou lá e vou pagar 50% dos meus fornecedores. E o que acontece se eu fizer isso com meus índices de liquidez? Vamos lá para o Excel e vamos simular um exemplo.
Primeiro, a gente precisa saber o que é o capital circulante líquido. O capital circulante líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Ok? O que são os índices de liquidez? É a capacidade do ativo pagar o passivo. Aqui no nosso exercício, nós estamos falando de capital circulante líquido e liquidez corrente. Liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? É ativo circulante divididos pelo passivo circulante. Ok? Isso é a nossa liquidez corrente. E o nosso capital circulante líquido, deixa eu só fazer aqui, é o ativo circulante menos o passivo circulante. Bom, o propósito é que esse capital circulante líquido seja sempre maior que zero. Ou seja, sempre positivo. Para que ele seja sempre positivo, o ativo circulante tem que ser sempre maior que o passivo circulante, certo? Então, nós vamos ativo circulante. R$100.000. Passivo circulante. R$50.000. Certo? Então, nessa condição, o que nós temos? Capital circulante líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Sempre positivo, certo? E o que nós temos de liquidez corrente? Liquidez corrente é igual a esse que divide esse. 2. Certo? Agora vamos para a nossa questão. Nesse momento, nós temos capital circulante líquido, 50, e ele tem que ser sempre positivo. Para que ele seja sempre positivo, o ativo tem que ser sempre maior que o passivo. A pergunta é o seguinte: para que a empresa consiga manter o capital circulante líquido sempre positivo, ou seja, maior que o passivo, e manter o desempenho dos índices de liquidez, ou seja, todos eles, ela teve que ir lá e quitar 50% dos seus fornecedores. Quando ela fez isso, ela foi lá e pagou 50% dos seus fornecedores. O que aconteceu com o seu capital circulante líquido e o que aconteceu com a liquidez corrente? Voltamos para o Excel. Ela foi lá e esse 50, metade de 50 virou 25, certo? E o que aconteceu com o nosso ativo circulante? Virou 75. Por quê? Tiramos dinheiro do caixa, concorda? Tirei dinheiro do caixa para pagar o fornecedor. Tirei quanto? 25. Fazendo isso, o que acontece com o meu capital circulante líquido? Igual esse menos esse. Ficou igualzinho. E a minha liquidez corrente, esse dividido por esse, virou 3. Analisando as nossas respostas, ou seja, para mim manter o capital circulante líquido sempre positivo, e eu pagando 50% dos meus fornecedores,
o que que aconteceria com o meu capital circulante líquido e com a minha liquidez corrente? Analisando as nossas respostas, nós temos o capital circulante líquido não altera? Não, a gente viu que ele ficou igual. Nós fizemos um exemplo e ele não alterou. A liquidez corrente não altera? Não, ela mudou. O capital circulante líquido não altera? Sim, ele não alterou. E a liquidez corrente aumentou. De 2 foi para 3. Então, resposta correta. Capital circulante líquido não altera, liquidez corrente aumentou. Dúvidas? Perguntas? Então, pessoal, tudo é simples. Tudo tem fórmula. O que a gente precisa saber é do que eu estou falando. Então, não é difícil calcular. Eu preciso saber do que eu estou falando, de qual indicador eu estou falando. Estou falando do capital circulante líquido, estou falando da liquidez, estou falando do valor da ação, estou falando de duplicatas a receber. Eu tenho que buscar no meio de todos aqueles indicadores as fórmulas que estão tratando desses indicadores. Com base nessas informações e com base naquilo que está escrito no contexto da pergunta, eu vou montar o meu cálculo e a minha resposta. Aí eu consigo interpretar e montar e chegar no resultado. Simples assim. Parece confuso? É um pouquinho mais de interpretação de vocês, porque as perguntas não estão feitas diretamente. Calcule isso, calcule aquilo. Quando está assim, é mais fácil ainda, né? Aí é moleza, né? Mamãozinho com açúcar. Mas quando a gente precisa pensar um pouco, aí talvez vocês... e agora? O que eu faço? Vai lá nas fórmulas, analisa as fórmulas, que a própria fórmula vai indicar para vocês a resposta. Porque a fórmula sempre vai mostrar esse número divide por esse multiplica por esse faz isso, esse faz aquilo. Ela vai dar a relação do que vocês estão fazendo. E analisando as fórmulas que vão estar nas provas, vocês vão conseguir responder. Mas o ideal, claro, é vocês terem em mente essa interpretação para chegar nos resultados finais. Certo? Certo. Encerramos. Dúvidas? Perguntas? Estou à disposição. A prova vai ser segunda? Vai ser segunda-feira que vem. Dia 22 Último dia de aula? Hã? Acaba a aula? Dia de aula? Depende, né? Depende de vocês aí, senão na outra tem prova. Não, eu penso que na última aula a gente pode combinar, né, para a gente só fazer um encerramento, né? Sobre toda essa estrutura de demonstrações contábeis e análise de demonstrações contábeis, mas coisa rápida também. Nada assim demorado, isso se a gente não tiver que fazer uma N-1, né? Por enquanto, todos estão bem. Não. Oi, Diego, não te ouvi. Espero que não precise. Espero que não precise, né? Espero que não precise. Foi fácil demais, né? Fácil demais. Então... Achei que o encerramento tu ia pagar um churrasco para nós, mas não dá, né? Pagar um virtual, né? Eu faço aqui na minha churrasqueira. Eu tô aqui na minha sacada. Quer ver? Não dá para ver, não consigo virar meu computador. Eu faço aqui, fico fazendo aqui na minha sacada o churrasco, vocês ficam olhando. Legal. Pô, vocês ficam fazendo aí, né? Aí a gente toma uma cerveja junto. Eu aqui tomando cerveja, vocês aí. Mas a hora que passar essa pandemia aí, nós temos que comemorar, né? Tá? Então tá, gente. Com certeza. Tá bom. Agradeço de novo a atenção de vocês. Se tiverem dúvidas, né, me perguntem, mas simplesmente analisem as fórmulas, estudem, né, para entender o conceito das coisas, procurem interpretar o seguinte: o que cada grupo de indicador faz, né? Liquidez mede a capacidade de pagamento. Ele sempre vai relacionar ativos com passivos.
Então, ativo circulante e ativo realizável a longo prazo, com passivo circulante e passivo exigível a longo prazo. Os de estrutura, vai tratar da capacidade do endividamento, patrimônio líquido em relação a passivos, né? Ou a distribuição do passivo, né? Passivo circulante em relação ao total dos passivos. Rentabilidade, vai tratar o seguinte, lucro em relação a ativos, em relação a PL, vai medir a minha margem de liquidez, margem bruta, margem operacional, sempre falando em rentabilidade. Quando eu falo liquidez, estou sempre pensando quanto mais, melhor. Quando eu falo endividamento, quanto menor, melhor. Quando eu falo rentabilidade, quanto maior, melhor. E quando eu falo de rotatividades, aí depende da situação. Quando eu falo rotatividade de estoques, rotatividade de duplicatas a receber, quanto mais vezes girar o estoque, quanto mais vezes eu receber, melhor para o meu fluxo de caixa. Então, melhor. Quanto mais rodar estoque, mais rodar duplicatas, melhor. Quanto menor for o tempo de rotação, quanto menor for o tempo de rotação de duplicatas, melhor para a empresa. Agora, quando eu falo em rotações de duplicatas a pagar, ou seja, quanto menos vezes rodar duplicatas a pagar, significa que mais prazo eu estou ganhando. Então, melhor. E assim vai. Tá? Então, as coisas são bem óbvias e simples de analisar. E cada fórmula já indica o que está fazendo. Procurem dar uma estudada nisso aí, né? A apostila tem todos os conceitos. E no dia da prova, observem as fórmulas, né? Que vocês vão sair bem com certeza. E fora a questão prova, né? Utilizem essas nossas aulas, esses exemplos, nas empresas aí que vocês estão fazendo as análises. Como eu disse para vocês, qualquer tipo de análise, essas negociações que vocês veem aí de empresas, aí na região de Orleans, né, teve algum tempo atrás ali a Librelato, aqui em Criciúma teve a Domínio Sistemas, teve a Thermosystem, teve outras empresas aí que foram negociadas por grandes grupos, né, Ceusa também, começa pela análise das negociações contábeis. E a análise começa por aqui, por esses indicadores aí de liquidez, pelo EBITDA, pelo ciclo operacional, ciclo financeiro. Essas são as primeiras análises que são feitas. Se a empresa vem mantendo bons indicadores financeiros, é muito provavelmente que ela vai ter uma venda ou vai ter uma capacidade de capital de giro muito boa, assim, né, de buscar dinheiro com juro mais baixo e tal. Agora, se ela já está totalmente endividada, esses indicadores de liquidez aí vão ser ruins. Se são ruins, caixão, né? Já vai ser mais difícil de conseguir alguma coisa. Empresas que participam de licitações públicas, elas precisam mostrar balanço e são calculados esses indicadores para ver quem vai ter o melhor indicador e a melhor capacidade para atender a necessidade por exemplo, do órgão público que está contratando alguma coisa. Então, tudo isso que a gente viu aqui, ele é muito usado na prática, sim. Não é só na faculdade, nunca vou usar isso. Vai sim. Na prática, usa sim. Tá? Certo. Certo? Dúvidas? Perguntas? Não, tudo certo. Então tá. Só de boa. Semana que vem eu posto a prova lá na segunda-feira para vocês. E daí à noite vocês façam e eu boto lá as condições. Mas normalmente eu vou pedir para vocês mandar no meu e-mail também, tá? Porque daí fica mais fácil para mim abrir a prova, salvar e conferir. Tá? Por isso que eu peço para mandar no meu e-mail. Ok? Mas eu Tá bom. lá. Ok. Depois eu posto o link da aula aqui dessa. Valeu. Até mais. Boa noite para vocês. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.